Boa noite. Colégio Técnico faz registro acadêmico de candidatos aprovados até quinta-feira. Projeto da Engenharia Mecânica promove a união de teoria e prática de um jeito emocionante. No Circuito Entrevista de hoje, coordenadora da COPEV orienta candidatos para a segunda etapa do vestibular 2013. Veja agora no Circuito UFMG. O curso de especialização em atenção básica em saúde da família vai receber inscrições de 15 até 31 de janeiro. São 425 vagas destinadas a médicos, enfermeiros, cirurgiões dentistas e educadores físicos. O curso, que é gratuito e oferecido à distância, vai admitir somente os profissionais vinculados à rede básica de saúde. Para mais informações sobre a documentação exigida na inscrição e sobre os critérios de seleção, acesse o edital disponível na página da Faculdade de Medicina da UFMG. No próximo domingo, começa a segunda etapa do vestibular UFMG 2013. Neste ano, são mais de 18 mil candidatos para 6.670 vagas. O Circuito Entrevista de hoje fala sobre como funciona o processo seletivo e dá dicas de como se preparar para a prova. No nosso estúdio, a coordenadora da COPEV, Vera Rezende, fala como a UFMG vem se preparando para o exame que ocorre em Belo Horizonte e Montes Claros. Vera, bem-vinda ao circuito. Obrigada. Bom, o que mudou do vestibular deste ano em relação ao vestibular do ano passado? Bom, a grande mudança para o vestibular desse ano foi a adoção das cotas socioeconômicas e raciais em substituição ao programa de bônus que era utilizado até o vestibular passado. Isso foi em decorrência de uma lei federal publicada em outubro passado. A universidade, cumprindo a lei, adotou para o próximo vestibular as cotas e os candidatos já inscritos tiveram que optar por uma das modalidades de reserva de vaga. Bom, em relação à logística, muita gente tem curiosidade de saber como é que é feito o vestibular, os preparativos. Quando que começa, Vera? Bom, o vestibular, na verdade, ele leva mais de um ano a sua preparação. Então, agora, hoje, nós estamos às vésperas do vestibular 2013, da segunda etapa, mas já pensando e preparando o vestibular 2014. Então, na verdade, ele é feito com muito trabalho, com muito cuidado, para que na hora das provas tudo saia bem. E quantas pessoas estão envolvidas nesse trabalho do vestibular? São aproximadamente 3.000 pessoas, porque agora a gente trabalha com a segunda etapa. Desde que a primeira etapa foi substituída pelo Enem, nós trabalhamos na segunda etapa com aproximadamente 3.000 pessoas. São aproximadamente umas 60, 70 pessoas na elaboração das provas, na aplicação das provas, incluindo aí toda a logística, processamento, por volta de 2.500 pessoas e mais umas 300 a 350 pessoas na correção. E ainda uma equipe que trabalha durante todo o ano, uma equipe fixa de aproximadamente umas 60 pessoas. Então, totaliza umas 3.000 pessoas. E como é que são elaboradas as provas, Vera? Bom, para elaborar as provas, nós temos equipes de pessoas ligadas à universidade, são todos professores dessa universidade, de todas as áreas, das áreas que são cobradas no vestibular, e essas pessoas, então, vão montar as equipes e trabalham numa área de segurança, e isso começa a pensar desde agora. A gente, desde o início do ano, já está pensando as provas do próximo ano. Então, é feito um programa para aquelas provas que vai ser cobrado, vai ser publicado com antecedência e baseado, então, nesse programa que é publicado através de um edital, as equipes vão elaborar as questões que serão aplicadas nas provas da segunda etapa. E o que tem sido feito em relação à segurança para que tudo ocorra bem no dia da prova? Bom, a segurança é um dos pontos mais críticos, né? Então, é pensado em todos os pontos que acompanham as provas, desde a elaboração, desde o sigilo das questões, de não haver vazamento, até problema de comunicação durante a aplicação das provas, durante a impressão, questão de segurança, de comunicação entre candidatos. Então, a segurança é muito ampla. E a gente tem o apoio da Polícia Federal, que acompanha todo o nosso processo, e também uma equipe de segurança de pessoas ligadas à universidade. Então, onde se tem prova, se tem segurança em todos os sentidos, desde câmeras em todos os espaços da COPEV, todos os espaços por onde andam as provas, da imprensa, até o momento da sua aplicação. E quais que são os erros que os candidatos cometem assim com maior frequência durante o vestibular, muitas das vezes que acaba levando à eliminação?
Bom, o grande erro, com maior frequência, é levar para as provas equipamentos eletrônicos. Todos os anos nós temos eliminações, por mais que a gente avise, está no edital, está na capa da prova, tem cartaz na frente, eles são avisados, mas ainda assim eles acostumam portar equipamentos eletrônicos. E hoje o telefone celular faz parte do corpo das pessoas, né? A gente trabalha com uma faixa muito jovem, então eles não percebem que estão com o aparelho celular. E também componentes eletrônicos, como pendrives e também como controle remoto e o próprio relógio de pulso, seja analógico ou digital. Então, tudo isso leva à eliminação. Então, o que a gente pede para os candidatos é que não levem para as provas, para não correr o risco de esquecer de retirar do bolso. Muita gente chega atrasado, perde o horário, Vera? Sim, algumas pessoas chegam atrasado. Nós estamos numa época de chuva, né? Felizmente começando a chover agora, e as pessoas se esquecem desse detalhe. E as chuvas atrapalham a chegada, então atrasam para chegar. Nós pedimos que cheguem meia hora antes do horário marcado para as provas. Então, se as provas são, por exemplo, às 8 horas da manhã, eles chegam às 8h15, ele não está só 15 minutos atrasado, ele está 45 minutos atrasado. E isso impossibilita o seu acesso aos setores de prova. Então, a gente pede que eles cheguem meia hora antes daquele horário que está marcado no seu comprovante de inscrição, que isso vai garantir o seu acesso com tranquilidade ao setor. Você falou aí do comprovante de inscrição. Importante lembrar que desde ontem ele já está disponível para o candidato, né? Sim, de acordo com o edital, o comprovante de inscrição foi liberado ontem, dia 7 de janeiro, está disponível na página da Coppev e os candidatos deverão acessar, imprimi-lo e portar consigo no momento da prova. Ele dá acesso ao local de prova, juntamente com o documento que ele se inscreveu. Aquele documento que ele relatou se inscrever também deverá ser apresentado. A UFMG, diferente de algumas universidades, adotou a segunda etapa, não quis ficar só com o Enem. Por quê, Vera? Essa é uma decisão de órgãos superiores. Nesse momento, o que a gente tem é essa decisão, que nesse ano será utilizado o Enem como primeira etapa, assim como foi o ano passado, e a universidade faz as provas de segunda etapa. Porém, é um acontecimento desse vestibular. Para o próximo, depende de decisões do Conselho Universitário. Pode ser que continue a mesma coisa e pode ser que haja mudanças, mas o que a gente tem no momento é essa decisão dos órgãos superiores. Como é que é calculada a nota final? Bom, a nota final dos candidatos ela é calculada somando, né, as provas da segunda etapa com as notas da primeira etapa, também para esse vestibular. As notas da primeira etapa os candidatos já têm, através das notas do Enem, eles fizeram as provas, depois converteu-se para 100 pontos, como é a nota da universidade, que é dada em 100 pontos, e daí, então, essa nota será somada com a nota da segunda prova, da segunda etapa, que essa nota vai depender do curso que ele vai fazer. Cada curso tem lá suas provas específicas, então essas provas também serão feitas, tirada a média, calculada a segunda etapa, de acordo com o edital, somado com a primeira e vai dar a nota final. Outro processo que existe simultâneo a esse é a transferência e obtenção de novo título. Qual que é a dica para essas pessoas? Bom, essas pessoas também devem ficar atentas. O seu comprovante de inscrição já está disponível também desde ontem na internet. Deverão imprimi-lo e comparecer também nos mesmos dias de prova da segunda etapa do vestibular, que são de 13 a 16 de janeiro, que inicia agora no próximo domingo, para aqueles dos cursos de núcleo comum. E para os outros, aqueles cursos que têm habilidades, como teatro, dança, música, artes visuais, etc., esses cursos têm prova de habilidades, então terão provas até o dia 20. É muito importante que eles imprimam o seu comprovante de inscrição, vejam seus horários de prova, das provas de núcleo comum, das provas de habilidades, tudo isso está no seu comprovante de inscrição. E compareçam naquele horário, chegando meia hora antes. Para terminar, então, é bom a gente reforçar as dicas aí de chegar no horário certo, de ler o edital e saber que certas coisas não podem ser levadas. Para terminar, qual que é a dica para os candidatos? Sim, então o que a gente tem que chamar a atenção dos candidatos é, primeiro, com relação a conferir no seu comprovante de inscrição os seus horários de prova e seus locais de prova. E, de preferência, que
procurem saber como acessar esses locais, que são no campus aqui da universidade, no campus da Pampulha e também no campus de Montes Claros, mas saber exatamente qual o seu prédio. E depois, a questão de não portar aparelhos eletroeletrônicos, para não serem eliminados. E ficarem atentos aos fenômenos da natureza, às chuvas e chegarem com antecedência. Outra coisa muito importante é a questão do descanso, do sono, da tranquilidade e virem com toda tranquilidade fazerem a prova e terem sucesso e serem aluno da UFMG no ano que vem. Ok, Vera, muito obrigado e bom trabalho para vocês. Muito obrigada. Bom, e o Circuito UFMG Entrevista fica por aqui. Na semana que vem a gente volta com outro tema de destaque. Até lá!